Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou gravar um videozinho curto aqui só para comemorar a vitória do Laranjão, né? Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos no próximo ano. Eu penso que isso será muito positivo para nós brasileiros de um modo geral, especialmente para nós cristãos, que não vendemos a nossa alma para o diabo, porque é impressionante a gente observar o cenário político nacional e, e perceber que existem evangélicos que defendem o socialismo, que defendem as ideias do comunismo e que defendem aqueles que adotaram os princípios da democracia relativa, ora vigente no Brasil. Impressionante, né? Impressionante. Evangélicos de esquerda é uma esquizofrenia inexplicável, né? E inaceitável. Não estou falando que é inaceitável sob o meu ponto de vista, que é o ponto de vista de um merda, de um bosta, né? Estou falando que é inaceitável sob o ponto de vista do evangelho, daquilo que a Bíblia expressa como sendo evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Pastores defendendo o atual governo, que é anti-evangélico, anticristão, anti-Deus, anti-graça, anti-Espírito Santo, ante tudo aquilo que é verdadeiro, né? Deputados federais, né? Eu tenho conhecimento de dois, mas com certeza devem ter mais aí, né? Evangélicos que defendem as ideias de um governo anti-Deus, que é o atual governo que nós temos aqui no Brasil, não é verdade? A gente fica assustado com isso. Então, assim, eu estou aqui só para celebrar a vitória do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Vocês podem observar que eu estou usando um bonezinho da MAGA, Make America Great Again, e eu acho que nós tínhamos que iniciar um movimento aqui semelhante no Brasil, Make Brazil Great Again, se é que Brasil já foi great someday. Se é que o Brasil já foi grande algum dia. Ai, ai, é brincadeira, né? Mas assim, eu penso que a vitória do Donald Trump vai refletir aqui no Brasil de modo positivo para todos nós que somos cristãos verdadeiros. Não importa a que matiz denominacional nós pertençamos. O que nós não podemos, como faz a Igreja Adventista, é usar esse pretexto da vitória do Donald Trump para inserir de novo a discussão sobre o tal decreto dominical. É o que faz num vídeo recente, por exemplo, está aí na internet, está aí no YouTube, o senhor Michelson Borges. É impressionante, Michelson Borges já saiu dizendo que o presidente Donald Trump foi eleito também com o apoio de uma massa de crentes evangélicos dominguistas. Esta foi a expressão que ele usou. Evangélicos ou protestantes, eu não me lembro mais se ele usou evangélicos ou protestantes, dominguistas. É impressionante também, né, a teimosia dessa gente com relação a esse tal decreto dominical. É impressionante, impressionante. E aí, mais uma vez, a gente tem que refletir, com base naquilo que a gente já divulgou aqui na TV Caminho Livre, com base no que está escrito na Palavra de Deus, que não existe essa história de você conceber a guarda do sábado como selo divino sem o qual você não será salvo e
ao contrário disso, você observar e pretender que a guarda e a santificação do domingo venha a ser a marca ou o sinal da besta apocalíptica. Isso é coisa de adventista, exclusivista, ignorante, que ainda não parou para analisar, para refletir de forma sensata, né, com olhos livres, já que eles acreditam no tal livre-arbítrio, né? Por que vocês não observam de forma livre, de forma desimpedida, aquilo que a Bíblia diz? E vem com esse discursinho raso. Dia desse eu estava vendo uma moça, que eu não sei quem é, dizendo que ela sozinha, acho que ela pertence a uma igreja evangélica aí dessas, ela sozinha descobriu que a guarda do sábado é algo que tem que ser respeitado, porque é mandamento, está lá nas tábuas da lei. E se matar é pecado, mentir é pecado e roubar é pecado, são os 3 mandamentos que normalmente esse povo faz referência, essa moça também faz referência a esses mesmos 3 mandamentos, matar, roubar e mentir, não necessariamente nessa ordem. Se isso também é mandamento, está lá nas tábuas da lei, o sábado tem que ser observado, né? É impressionante esse argumentozinho raso em torno de algo que eles nunca conheceram, que é o Evangelho eterno. Evangelho eterno. A Igreja Adventista, ela fala muito sobre Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas, que eles dizem ser uma profecia relativa aos adventistas do 7º dia. Para vocês terem uma noção, os 3 anjos ali, juntamente com o 4º anjo de Apocalipse 14 e 18, respectivamente, né, são expressões proféticas que identificam os adventistas do 7º dia agora no mundo. É impressionante esse tipo de coisa. Impressionante. Nunca souberam que é evangelho da graça. Não sabem definir, explicar, não sabem pensar, refletir sobre as implicações da expressão ou do conceito de graça divina. Graça divina. Não sabem, nunca souberam. Eu mesmo me encontrei com uma irmã adventista muito querida, lá de Anápolis, Goiás. E perguntei para ela em praça pública, encontrei com ela na rua. E ela já sabia que eu estava fora da igreja adventista. Mas me tratou bem, me abraçou, me tratou com cordialidade, educação, gentileza. E aí, quer queira, quer não, o assunto sempre, né, se volta para essa questão. Por que você está fora da igreja, PC? Fiquei sabendo que você saiu e tal. Aí eu fui obrigado a dizer para ela, vem cá, antes de responder essa pergunta sua, eu quero que você me responda uma bem simples. Defina para mim o que é graça. Não é uma pergunta, mas é um pedido. Eu estou pedindo a você que defina para mim o que é graça. E é uma pessoa formada, tem uma educação formal muito ampla, e é uma pessoa inteligente, uma pessoa equilibrada, de bom senso, não é uma daquelas pessoas radicais, né? E ela abaixou a cabeça assim, pensou por alguns segundos, levantou a cabeça e disse para mim, eu não sei definir graça. Ela disse isso para mim. Então, aí eu pude conversar com ela um pouco e tentar colocar na sua mente, no seu coração, o que a Bíblia expressa como sendo graça, graça divina, né? E o que é melhor, graça gratuita. E eu, na ocasião, de forma rápida, porque a gente estava no meio da rua, me lembro que eu citei um texto
de Paulo, foi só um único texto que eu citei para ela de Paulo, para tentar colocar para ela pelo menos um pouco daquilo que a Bíblia expressa ser a graça divina. Então eu lembro que eu li um texto bíblico que está aqui em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21 até o verso 24. Foi um texto que eu citei para ela de cabeça, né, porque é um texto que está bem gravado em nossa memória. Nós, como estudantes da Bíblia, tem certos textos que a gente tem facilidade de gravar, né? E esse era um texto que eu tinha muito bem gravado e tenho muito bem gravado em minha mente, que é o texto que se encontra aqui em Romanos capítulo 3, verso 21 até o verso 24, que diz assim: Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, essa justiça de Deus que se manifestou sem lei, ela já havia sido profetizada, expressada nos escritos veterotestamentários. 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não mediante guarda da lei. É mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que guardam a lei? Não, todos os que creem. Em quem? Em Jesus Cristo. Porque não há distinção. Não há mais distinção. Por exemplo, quem guarda sábado terá privilégios especiais diante de Deus em relação àqueles que guardam domingo? De forma alguma. De forma alguma. Absolutamente não. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eis a razão do porquê não há mais distinção entre um ser humano e outro ser humano. Deus não privilegiará uns em razão de seus dogmas, em razão de suas doutrinas, em razão dos seus pressupostos, em razão dos seus postulados. Deus não... Isso é em relação aos demais, que não pensam, que não creem, que não têm os mesmos postulados, que pensam diferente, que creem diferentemente desse. Não há mais privilégios especiais, não há mais distinção. Essa distinção entre judeu e gentil acabou, ruiu, foi por terra. Homem e mulher, essa distinção também não existe perante Deus. Livre e escravo não existe. Brasileiro ou chinês não existe. Essas distinções, o que existe agora é um povo que está sob a graça, ou debaixo da graça divina, a graça de Deus, e aqueles que não estão. Essa é a única distinção que Deus faz olhando para o mundo hoje. E eu terminei lendo o versículo 24 para ela. Olha, tá vendo? Não há distinção. Por que não há distinção mais? Porque toda a raça humana, não importando se ela é negra, branca, chinesa, brasileira, se ela fala inglês ou português, se ela guarda sábado ou guarda domingo, não importa mais, porque em Adão todos pecamos e todos estávamos destituídos da glória de Deus. E todos, então, nessa condição, merecíamos o quê? Destituídos da glória de Deus? Morte eterna. Morte eterna. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça. Paulo tem que ser tautológico aqui. Porque o próprio conceito de graça, ele já exprime o sentido de gratuidade. Então, Paulo, ele tem que ser tautológico aqui, ó, ao falar de graça gratuita. Não é graça barata. Paulo não fala sobre graça barata adventista. Paulo fala sobre graça gratuita. Sendo justificados gratuitamente. Ou seja, nada do que você faça pode pagar pela graça de Deus. Nada, nem toda a sua fortuna, caso você seja milionário ou bilionário ou trilionário, poderá pagar pela graça desse Deus maravilhoso, porque ela é absolutamente gratuita.
por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu lembro que eu citei esse texto para essa pessoa, para essa irmã querida da Igreja Adventista, e não sei qual é o resultado, porque depois disso a gente nunca mais se viu, a gente nunca mais se encontrou, até porque eu estou em Goiânia e ela em Anápolis. Ela é esposa de um grande irmão e amigo meu também, que eu sempre respeitei também. Então, assim, o adventista nunca entendeu isso aqui, nunca entendeu. E aí, qualquer coisinha que aconteça na política internacional, especialmente lá nos Estados Unidos, ou até mesmo em se tratando de Igreja Católica, tudo se torna pretexto para que a Igreja Adventista, né, representada pelos seus seguidores, pelos seus membros, especialmente aqueles mais notórios, mais notáveis, né, saia exprimindo coisas, sabe, coisas sobre as quais a Bíblia não lhes dá nenhuma autoridade para fazê-lo. Exemplo do Sr. Michelson Borges, que publicou um vídeo agora recentemente aí no canal dele, né, dizendo que um grupo de evangélicos dominguistas também ajudaram o Donald Trump a se eleger, e ele quer derrubar uma lei, né, que foi publicada na época do presidente Lyndon Johnson, nos Estados Unidos, dividindo, separando os religiosos da política, né? E o Trump quer derrubar essa lei, mas não porque ele queira se utilizar, né, da religião para poder impor um determinado dogma, uma determinada doutrina. Isso não entra na cabeça do adventista, mas é em hipótese alguma. Mas o Trump está pensando na liberdade religiosa. O Trump está pensando em, com isso, frear um pouco desse ímpeto terrorista liderado por quem mesmo? Pelo Islã radical. Pelo Islã radical. E eu costumo dizer aqui o seguinte, inclusive sobre essa matéria de lei dominical, guarda de sábado como selo, eu tenho dito o seguinte, quem me acompanha aqui sabe. Quem me acompanha aqui sabe. Não existe muçulmano pacífico. O Corão é a testemunha expressa, é a revelação do Islã expressa, que afirma isso que eu estou afirmando para vocês. Não existe muçulmano pacífico. O que existe é muçulmano tolerante, onde ele ainda é impotente, onde ele ainda não pode fazer nada. Mas vocês que acompanham o que está acontecendo no mundo, especialmente na Europa, vocês estão percebendo o quê? Uma pressão exercida pelo Islã sobre os princípios, as tradições judaico-cristãs, sobre as quais a Europa ascendeu, se desenvolveu, e que agora esses mesmos princípios judaico-cristãos estão sendo colocados em xeque por conta desse avanço islâmico sobre o mundo ocidental. Ao ponto de um muçulmano, dias atrás, dizer o seguinte: as barrigas das nossas mulheres serão as nossas armas. Nós venceremos pela barriga das nossas mulheres. Me lembro também de uma frase daquele ditador que foi morto na tal Primavera Árabe, né, o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi. Ele profetizou, hein? Nós vamos conquistar o Ocidente sem dar um tiro sequer. Sem dar um tiro sequer. Através do que mesmo? Através das barrigas das mulheres muçulmanas. Porque o povo muçulmano está crescendo exponencialmente, significativamente, e vão se apoderar das democracias. Olha só como é interessante isso. Eles vão se apoderar da democracia, que é o governo de maior
do maior sobre o menor, não em termos qualitativos, mas em termos numéricos, né? É o governo da maioria sobre a minoria. Existem projeções dando conta de que a partir de 2050, o muçulmano na Europa, ele predominará em termos numéricos, populacionais. E eles vão, evidentemente, se utilizar da democracia para poder prevalecer e enfiar a goela abaixo do mundo ocidental a Sharia, que é a lei islâmica, né? E aí, o que acontece? E agora eu não vou passar a mão na cabecinha nem de arminianos que não são adventistas e nem de calvinistas, né, que não são adventistas. Não existe esse negócio. Calvinista adventista. Não vou passar a mão na cabecinha dos demais protestantes, não. Batista, metodista, presbiteriano, cristão evangélico de todos os matizes, luteranos e outros, considerados históricos, também pensam quase que do mesmo jeito que a igreja adventista, com exceção dessa questão de guarda de sábado e guarda de domingo. Mas também eles pensam que a besta apocalíptica virá do papado, sairá da igreja católica. Mas é óbvio que eles não vão concordar com esse ecumenismo proposto pela igreja adventista. Um ecumenismo liderado pela igreja católica, sob a cabeça do seu papa, seja ele quem for, com apoio dos protestantes americanos e com apoio dos espíritas. Uma tríplice aliança que, segundo a igreja adventista, segundo interpretações equivocadíssimas do Apocalipse, a igreja adventista diz que são os 3 espíritos de rãs profetizados no Apocalipse. Vejam, igreja católica, sob a liderança do seu papa, seja ele quem for, protestantes americanos e espíritas vão se unir contra o resto do mundo e vão impor um decreto dominical. E vão perseguir quem? Judeus ortodoxos? Judeus messiânicos? Ultra-ortodoxos? Ortodoxos? Racídicos? Sei lá o quê? Não, vão perseguir a igreja adventista do 7º dia. Porque, segundo essa mentalidade megalômana, teologicamente falando, da igreja adventista, o mundo vai olhar para a igreja adventista, né, e dizer o seguinte: olha, a causa da desgraça do mundo é esse povinho aí chamado adventista do 7º dia. Vamos eliminá-los. Meu Deus do céu. Como é que pode um negócio desse? Então, meus queridos, eu fiz questão de gravar esse vídeo só para celebrar mesmo, com gosto. O Trump, geralmente, ele faz esse gesto aqui, né? De vitória, né? Eu só gravei esse vídeo para celebrar a vitória do Donald Trump. Louvar a Deus, né? Porque, de uma forma ou de outra, não importa se você considera tal acontecimento negativo ou positivo, tudo acontece pela vontade permissiva ou decretiva de Deus. Tudo acontece. Nada está fora do seu controle. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é bom demais ter essa noção, que a palavra de Deus me passou, de que nada fugirá e nada foge do controle desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê sabedoria. Que Deus se revele para você, caso Ele ainda não tenha feito, de modo bondoso, misericordioso e gracioso. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.